Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada a temer. Nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai bendito, por tua graça e misericórdia para com cada um de nós. Tu tens sido tão bom para com teu povo, Senhor. Nós, como ovelha de teu pasto, queremos ser guiados por ti, para que possamos nos alimentar do pão da vida e da água da vida. E assim as nossas almas serão saciadas, Pai. Ajuda cada um de nós mais uma vez. Perdoa as nossas fraquezas, nossas incapacidades. Que seja o Teu Espírito Santo trabalhando com a Tua igreja, com o Teu povo. Colocamos as nossas vidas sob os Teus cuidados, sabendo que só Tu pode cuidar dos Teus filhos, só Tu pode cuidar da Tua lavoura. Nós, como homens que somos, apenas podemos falar das coisas sobrenaturais do Senhor, mas o Senhor se encarrega de ampliar isso nos nossos corações e mudar as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua ajuda mais uma vez, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. De pé, vamos aproveitar para lermos as Escrituras. E nós vamos ler no Salmo 143. O diácono leu isto no último culto que nós tivemos lá em Francisco Morato. E enquanto ele lia, eu separei para no próximo culto, com a ajuda de Deus, falar alguma coisa sobre isto. Então, o próximo culto é este, não é? Então, vamos falar sobre isto, Salmo 143. Não era intenção nossa, não estava nos nossos planos estar de volta aqui, depois de pouco tempo, né? Um mês, menos de um mês, mais ou menos. Mas Deus sabe todas as coisas, eu sei que eu estou feliz por estar com vocês. Amém? Amém? Salmo 143, vamos começar com o versículo 5, está escrito assim: Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem à cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Amém. Senhor, acrescenta a bênção da tua palavra nas nossas vidas. Nós dependemos disto para viver. Ó Pai, as nossas almas têm sede de ti. E sabemos que Tu podes saciar esta sede, porque Tu mesmo disseste, quando estiveste na terra, no corpo de Teu Filho: Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E nós cremos nisso de todo o nosso coração. E é descansado em Tuas promessas que nós, nesse instante, curvamos nossos rostos diante do Senhor e pedimos a Tua ajuda e a Tua proteção mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Podeis assentar, meus amados, que a graça do Senhor possa estar com cada um de nós. Eu gostaria de falar um pouco sobre não esconde de mim a tua face, porque se Deus esconder a sua face de alguém, isto significa que a pessoa não poderá vê-lo. E mesmo sendo que Deus não pode ser visto por ninguém, porque Ele é Espírito, mas todos aqueles a quem Deus se revelou, se manifestou,
esse pôde ver a Deus através da sua promessa, quando ela é cumprida na vida de seus filhos. A Bíblia diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem se revelou, ou a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, tem pessoas que recebem esta manifestação e estes podem ver Deus manifestando-se através de sua palavra. E você não pode ver a Deus a não ser na face de Jesus Cristo. Por isso ele disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a que o Filho quiser revelar. Então você encontra com estas Escrituras que qualquer pessoa a quem Deus esconder sua face, ou Deus não se revelar, ou Deus não se manifestar, essa pessoa está morta. Mesmo vivendo, tem apenas nome de que vive, mas, no entanto, está morto espiritualmente, porque o Espírito Santo, que dá vida, não se manifestou a ela para vivificá-la. Assim como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dos mortos, Paulo disse: se esse mesmo Espírito Santo estiver em você, então ele te vivificará. Então, aqueles que não receber esta manifestação, porque Deus mesmo escondeu deles a sua face, e eles não poderão ver. Agora, aquelas pessoas a quem Deus se manifesta, esses ficam constantemente clamando por mais de Deus, porque eles sabem que é bom estar de pé na sua presença. Amém? Nós temos aqui algumas escrituras para cobrirmos neste culto, deixe-me ver, e algumas coisas que o profeta nos ensinou. Eu não tenho nada de novidade para entregar para vocês, mas apenas como uma ajuda para todos nós, vamos ler a Bíblia e a mensagem. E desta feita eu gostaria de começar com a mensagem pregada pelo irmão Branham no dia 28 de abril de 1963. Logo em seguida, depois que ele pregou a revelação dos selos, ele pregou a mensagem com o título Olhe, olhe, apenas este. Ele disse: eu quero entregar um sermão hoje e usando apenas 4 letras. Olhe. E ele disse: quando alguém quer lhe chamar a atenção para alguma coisa, esta pessoa faz olhe e aponta para algum lugar. Você vai descendo a estrada com alguém e tem algum cacto bonito, alguma rocha, alguma coisa que você quer que a outra pessoa veja, e ela está com a sua atenção direcionada para algum outro ponto. Então você quer chamar a sua atenção, então você diz olhe. O irmão Branham disse: é a única forma de você então chamar a atenção da outra pessoa. E ele disse: eu acabei de pregar uma série de mensagens sobre os 7 selos. Então ele estava chamando a igreja, despertando a atenção da igreja para olhar o que realmente estava acontecendo. E quando você descobre tudo aquilo que o profeta de Deus se empenhou em fazer depois da abertura dos selos, que foi exatamente apontar para aquele que estava presente, que foi para apontar para aquela nuvem de 1963, dizendo: ei-lo, olhe, como juiz supremo, em seu último atributo, manifestando-se na terra no seu último atributo. Ele estava realmente chamando a atenção da igreja para que a igreja pudesse focalizar sua visão, seus olhos, seu pensamento naquele que tem vindo aqui se revelar a seus filhos. E aqueles a quem Deus esconder sua face estão mortos e não sabem. No parágrafo 32, ele disse: esse mesmo que pôde direcionar a palavra e ser a palavra, observe, e direcioná-la diretamente para cima no alvo, esse mesmo Senhor Jesus está aqui nesta manhã na forma do Espírito Santo para direcionar nossos pensamentos e focalizar a sua palavra para um Deus vivo e verdadeiro, para um propósito, para um feito. Esse mesmo Deus, o Senhor Jesus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que tem vindo
para direcionar, para focalizar nossa atenção para Ele mesmo, que é a palavra. Estão entendendo isso? Então, a estes que Deus, de uma certa forma, pega e diz: olhe para isto aqui. Olhe para a palavra, veja se não é a promessa sendo cumprida, veja se não é a vindicação de tudo aquilo que eu disse que faria nos últimos dias. Então, a estes podem ver a face de Deus. Estes podem olhá-lo face a face, porque está estabelecido nas Escrituras que teríamos que vê-lo face a face. E você não poderá vê-lo se você não estiver enxergando ou focalizando a palavra da forma que ela é. Então, observe, não esconda de mim tua face, Senhor, porque nós temos que reconhecer que nós não sabemos de nada. Porque estamos olhando para o lado errado, e Ele que sabe a coisa certa e como nos mostrar a coisa certa, Ele que tem que direcionar nossa atenção. Então nós temos que estar com muito cuidado e saber o que estamos olhando, se estamos olhando para aquilo que Ele está nos apontando, para aquilo que Ele veio nos apontar. Temos que reconhecer que não sabemos como andar, como caminhar, como pisar nesta terra ou nesta caminhada. Agora, se alguém acha que sabe caminhar, Davi disse totalmente diferente. Ele disse aqui, olha: lembro-me dos dias antigos. Então, se você observar os dias antigos, você vai notar que todas as vezes que Deus enviou um profeta, porque o povo estava se distanciando da sua verdade e não estava caminhando corretamente. Por isso você foi ensinado assim, que Deus só envia um profeta quando as coisas estão andando ao contrário. Não é quando tudo está bem, é quando tudo está acontecendo de uma forma errada. Então Deus envia um profeta e vem a este profeta, se manifesta a ele para chamar a atenção do povo e dizer: olhe, vocês estão andando errado. Voltem a atenção para isto, vocês estão se desviando do caminho. Então, todas as vezes que você olha o tempo antigo, as coisas da antiguidade, você vai observar que cada vez que o povo começou a se desviar da verdade, então Deus entrou em cena para atrair a atenção dos filhos, e os outros continuaram da forma que já estavam antes, sem se importar com nada. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos. Se você considerar os feitos de Deus e começar com os dias antigos, por isso todas as vezes que o profeta tentava explicar alguma coisa para a sua congregação, ele ia para as Escrituras e pegava os personagens da Bíblia e levava para os dias de Abraão e citava outra vez Moisés e citava outra vez os profetas, e você vai ver que sempre ele se repetia, porque ele estava observando os dias antigos e a forma que Deus trabalhou, dizendo para nós que a mesma coisa está acontecendo hoje. O povo começa a se desviar, então Deus outra vez entra em cena e começa a trabalhar do jeito que ele trabalhou antes, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi assim que ele estabeleceu a doutrina. Agora, ele continua dizendo: medito nas obras das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Era assim que estávamos, desfalecendo. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem à cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Enquanto a pessoa não chegar nessa situação que estava Davi, dizendo: Senhor, eu não sei como seguir. Cada um disse uma coisa, cada um apontou um lugar, cada um mostrou uma placa, cada um mostrou uma linha de pensamento, cada um mostrou uma forma de ensinar. E o que eu faço? O que é que eu faço? Porque se eu sigo a linha A linha B diz que está errado. Se eu vou para um determinado companheirismo, outro diz: olha, eles não vão no rápido, porque não estão conosco. E outros dizem: saíram de nós porque não eram dos nossos. E você diz: Senhor, o que eu devo fazer? Ensina-me como devo andar neste caminho. Então, quando você chega nessa situação, então ele mostra a você sua face, ele se revela a você e diz: este é o caminho. E quando ele diz este é o caminho, ele estará apontando para você a palavra.
E diz: segui nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou repetir outra vez as palavras do profeta. Esse mesmo que pôde direcionar a palavra, e ser a palavra, e direcioná-la diretamente para cima do alvo, esse mesmo Senhor Jesus está aqui nesta manhã, na forma do Espírito Santo, para direcionar nosso pensamento. Em outra mensagem, ele diz: guiar nossos passos, porque nós nem sequer sabíamos como pensar direito, nós nem sequer sabíamos como andar corretamente. Então ele mesmo tem vindo para dirigir os nossos passos. Porque, meus irmãos, se soubermos, se soubéssemos como andar, se estivesse tudo certinho da forma que estávamos caminhando, então ele não precisava vir para dirigir nossos passos. Se a forma que estávamos pensando a respeito da nossa crença, da nossa doutrina, quanto à mensagem da hora, se estivesse tudo certinho, então ele não precisava ter vindo para mudar nosso pensamento. E observe que o profeta de Deus, depois de pregar tantos sermões, já no último ano de sua vida, quando ele pregou a mensagem, quem é esse Melquisedeque, foi que ele disse: ele tem vindo na forma do pilar de fogo para mudar nossos corações. E você sabe, quando trata-se do coração, está tratando do entendimento. Então ele tem vindo para isto, e nós temos que ser humildes na presença de Deus e reconhecer que não sabemos nada e que ele nos tome pela mão e nos guie a passos verdejantes. Amém? Então nosso conhecimento e habilidade não vale. Você encontra muitos homens habilidosos, muitos pregadores habilidosos, irmãos habilidosos na Bíblia, na mensagem, e tem tudo de cor, e todas essas coisas. São pessoas que têm habilidade. É a mesma coisa de pessoas que têm justiça própria, que têm norma de vida boa, bonitas e agradáveis. Isto não vale. Se não for a justiça de Deus, se não for as obras de Deus, se não for o pensamento de Deus, se não for até mesmo a fé de Deus, que Paulo chamou a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, se não for isto, nada adianta, por melhor que você tenha para apresentar a Deus. Lembre-se que chamaram Jesus de bom mestre, e ele disse: por que me chamas bom? Não há nenhum bom a não ser o vosso Pai Celestial. Em outras palavras, quem está te revelando que o bom está dentro de mim? Então não é eu, não é você, não é nada do que somos ou do que você pode apresentar. É do que ele tem vindo para fazer. Amém? Amém. Quando o profeta pregou a mensagem A Ceia das Bodas, no parágrafo 117, ele nos ensina assim, olha: não trate de parar em sua própria justiça. Não pare em sua própria habilidade na palavra de Deus. Você poderia ser um maravilhoso pregador. Satanás poderia pregar em qualquer momento. Ele sabe mais da palavra do que você sabe, certamente. Esses fariseus e saduceus conheciam mais da palavra que qualquer de nossos estudantes hoje sabem. Mas eles não conheciam a Jesus. Que diferença, né? Mas, porém, todavia, eles não conheciam. E por que será que eles não conheciam a Jesus? Porque foi escondido deles esta face, esta presença. Eles não puderam ver que o Deus Criador dos céus e da terra estava ali presente, trabalhando através de seu Filho. Isto foi escondido deles. Por isso era pregado em parábolas. Jesus falava em simbologia e disse: eu falo assim para que eles não compreendam. Eu falo assim para que eles não vejam. Eu falo assim para que eles não cheguem a crer e lhes sejam perdoados os pecados. Eles não podem crer nisso. Por isso eu escondo-me deles. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Amém. Esta é a diferença. Amém. Eles não conheciam Jesus. Obrigado, Senhor. Conhecer as palavras não é a vida. Por isso, você pode encontrar muitas pessoas combatendo a verdade com a verdade. Você vai encontrar pessoas combatendo a Bíblia com a Bíblia. Você vai encontrar pessoas, pregadores, combatendo parágrafos da mensagem com a própria mensagem. E eu quero vos dizer uma coisa:
A Bíblia não combate a Bíblia, mensagem não combate mensagem. Não pense você que Satanás citou as Escrituras para Jesus. Você diz, mas eu sempre pensei que ele citou. Ele citou da mesma forma que ele citou para Eva. As Escrituras que o diabo citou para Jesus, ele citou errado. Ele aumentou uma parte e tirou outra. E os ajudantes de Satanás, desta era moderna, quando traduziram as novas versões das Escrituras, consertaram este erro do diabo, e agora você tem na sua tradução como se o diabo realmente tivesse citado certinho. Mas quando ele citou no original, ele não citou o Salmo 91 corretamente, porque ele não pode fazer isso. Ele acrescenta e tira. Porque se ele tivesse citado corretamente, Jesus teria cometido uma grande, como é que chama? Gafe? É gafe que chama? Um tremendo equívoco, combatendo a Escritura com a própria Escritura. Não, senhores. Jesus não combateu o que estava escrito. Jesus, unicamente ali, foi quem citou as Escrituras, correto. O diabo, quando citou para Jesus e disse, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, na tradução original, no grego original, aqui está citado erroneamente, faltando parte e acrescentando-se outra parte. Por isso Jesus enfrentou com as Escrituras. Então, quando você vê hoje pessoas habilidosas citando para você a Bíblia e citando para você a mensagem, eles estarão torcendo aquilo. Eles estarão torcendo aquilo para poder defender sua linha de pensamento e sua interpretação. Por isso, nós aprendemos com o irmão Livei e passamos isso para diante. Não adianta você me mostrar parágrafos se você não conhece a doutrina. Se ele não se manifestou a você, se a face de Jesus Cristo não foi apresentada a você, então os parágrafos de escritura que você tem está tudo de ponta cabeça. Por isso ele está dizendo aqui, olha... Conhecer, observe, conhecer as palavras não é a vida. Conhecer seu catecismo não é vida. Conhecer a grandeza de sua igreja não é vida. Mas conhecer a ele, isso é vida. Amém. Mensagem, a ceia das bodas, parágrafo 107. Agora, meu filho, para você conhecer a ele, ele tem que se deixar conhecer a você. Você não pode conhecer a Deus a menos que Deus tenha se manifestado a você. Agora, só poderemos saber o valor desta mensagem e o que ela significa se pudermos reconhecer quem trouxe a mensagem. Porque aquele que trouxe a mensagem... Observe, aquele que trouxe a mensagem, você pode dizer, a mensagem é importante, mas você tem que saber que esta mensagem que tem vindo, eu quero vos dizer uma coisa, o mensageiro nos tempos antigos, ele era enviado pelo rei e para levar a mensagem para um determinado lugar, onde tinha alguns outros súditos. Então o mensageiro pegava aquele rolo, aquele pergaminho e montava em cavalo, fazia carreira ou de pé e tal, e quando chegava naquele lugar, ele simplesmente jogava a mensagem por cima do muro e ia embora. A ele não lhe importava se as pessoas iam crer ou não. Ele apenas cumpria o seu papel. Ele jogava por cima do muro aquilo, a mesma coisa. Olha o jornal e jogava lá. Ele não queria saber se as pessoas iam ler, se eles iam entender, se iam fazer o que o rei mandou. Agora, a diferença nossa nesta mensagem que professamos é esta, que aquele que trouxe a mensagem, ele mesmo é a mensagem. Você tem que saber que esta mensagem é Deus, e foi Ele quem trouxe a mensagem. Se você achava que foi o William Branham que trouxe a mensagem, não pense assim. Quem trouxe a mensagem foi o próprio Deus. O mesmo Senhor veio do céu. Ele mesmo é a mensagem. Se você souber o valor da mensagem, então nós poderemos reconhecer quem trouxe, quem se apresentou, quem foi que trouxe. Na mensagem O Evangelismo do Tempo do Fim, na página 13, o profeta de Deus, observe agora ele outra vez levando aos tempos antigos, porque estamos dentro do pensamento de Davi. Página 13 da mensagem O Evangelismo do Tempo do Fim. Poderíamos regressar um pouquinho e focalizar lá no princípio.
porque ele não poderia fugir disso aqui, olha, da palavra de Davi. Lembro-me dos dias antigos. Observe. Deus mesmo foi o mensageiro, lá no princípio, para dizer a Adão e a Eva, comerás de tudo, mas disto aqui você não toque. O mesmo Deus foi o mensageiro. Veja só. Essa foi a mensagem. A mensagem era o quê? A palavra, a expressão, a vontade, o desejo, a proibição, que chamamos de limite, que Deus estabeleceu. Quebrar isto é apartar-se de Deus. Observe, essa foi a mensagem. E quando o homem sobrepassou a mensagem da hora, isso deu entrada à morte e caos para toda a raça humana. Nisso podemos ver o grande valor da mensagem. Não quebra a mensagem, você estará quebrando, tirando de sua vida o próprio Deus. Agora, eu disse que se você conhecer o valor da mensagem, então você sabe o valor daquele que é a mensagem, porque foi ele que trouxe, porque Deus mesmo é o mensageiro. Veja, na página, no final da página 10 e entre a página 11, porque não tem parágrafo nessa tradução, da mensagem evangelista do tempo do fim, o profeta diz: agora já temos visto e ainda estamos presenciando a aparição do Senhor. Recordem, aparecer e vir são duas palavras distintas. Aparecer e logo chegar. Agora mesmo é a aparição. Ele já tem aparecido nestes últimos dias aqui conosco, nestes últimos anos. E essa é um sinal de sua vinda. Ele está aparecendo em sua igreja, na forma do Espírito Santo, mostrando que ele é o mesmo. Porquanto o irmão não pode fazer estas coisas, as quais vocês estão vendo o Espírito Santo fazer. Então essa é a aparição do Senhor. Recordem, foi falado em ambos lugares de aparecer e vir. O que estamos aprendendo aqui? O profeta está dizendo para a igreja: ele já apareceu entre nós, esta é sua aparição, logo é que será a vinda. E ele aparece com o quê? Ele aparece com uma mensagem. O que é o alarido? O alarido é uma mensagem. E isto é o que? A primeira fase do rapto. Lembrando disso, o rapto acontece em 3 fases. Agora veja que ele pregou todas estas coisas para depois falar sobre a revelação do rapto. Quase uma das últimas mensagens, está entre as últimas mensagens que ele pregou, onde ele mostrou que o rapto acontece em 3 fases. Primeiro é o que? Ele desce. E o que ele faz, a primeira etapa é o que? Um alarido, que é uma mensagem. E dentro deste alarido, esta mensagem de despertamento é para provocar o quê? Uma ressurreição. E esta ressurreição vivifica você ainda nesses corpos mortais, que é para cumprir as palavras de Paulo. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, se ele habitar em você, se ele se manifestou a você, se você deu água, se você o alimentou, se você deu lugar, então ele está aqui para vivificar a sua palavra e fazê-la viva em você. Isto é o que nós encontramos nas Escrituras. Então, meus amigos, nós temos que estar muito atento a estas coisas nesses últimos dias, para não sermos enganados pelo erro de Satanás quando ele vem citar as coisas para nós. Muitas pessoas quererão provas de alguma coisa e elas não vão receber as provas que elas querem, de forma nenhuma. E mesmo se você mostrar as provas, elas não crerão. Exigiram isso de Jesus e disseram: mostra-nos um sinal e creremos em ti. E para estes que pediram sinal, Jesus não mostrou nenhum sinal. Fez eles lembrarem das coisas antigas. Nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Se você estiver enraizado nesse versículo, então você poderá dizer como Davi: Senhor, eu estou nesta situação, então não escondas de mim a tua face, porque eu quero viver. Eu quero viver, quero conhecer-te cada dia mais, porque eu quero ter esta vida, a própria vida de Deus, vivendo através de mim. Então, meus amigos,
Tem aquelas pessoas que farão de tudo para desviar a atenção da igreja daquilo que realmente é a verdade, daquilo que realmente é a palavra. Então, por muitos anos e por muito tempo, as pessoas ficarão em torno do homem, em torno dos feitos que o homem fez, em torno daquilo que o homem realizou, e se esquecerão de quem foi que usou o homem. O profeta nunca apontou para si mesmo dizendo, eu sou alguma coisa. Ele sempre disse, ele está aqui e eu sou tão inútil como qualquer um de vocês. Por isso eu me coloco em suas mãos e se ele achar graça ou se ele me usar, então vocês verão as suas obras sendo manifestas. Veja, mas ele em tudo apontou para aquele que estava aqui realizando esse trabalho. Por isto, quando vocês lerem o trabalho, os sermões do irmão Liveio, do reverendo Liveio, alguma coisa que ele tem pregado sobre o arrebatamento, eu creio que na parte 1 e 2, que ainda não está na mão de vocês, mas logo estará na mão de vocês, ele diz assim, sinto muito minhas pequenas crianças, ele fala desse jeito, para o tabernáculo, onde ele prega lá em Ohio. Sinto muito minhas pequenas crianças, eu não quero ferir o sentimento de vocês, mas esta águia aqui em Apocalipse, em maneira e forma, não é William Branham. Esta águia aqui voando, na abertura do 4º selo, é o Espírito Santo mesmo. Amém. Agora, você diz, eu não acredito em teólogo, esse homem é um teólogo. Isto é apenas um véu para que as pessoas não acreditem. Do mesmo jeito que os denominacionais não poderiam crer em William Branham porque ele era iletrado, não tinha uma boa pronúncia, não teve uma boa educação, e usaram isso como dizer, este homem não tem instrução, como vamos crer nisso? Então agora, esses que vêm debaixo desta simplicidade, sabe, aquela simplicidade que eu digo fajuta, porque simplicidade, meu amigo, é como muitas pessoas que acham que ser simples é não se cuidar, é não pentear o cabelo, é não vestir uma roupa boa, é não limpar a casa, porque somos simples, e assim vai. Então, por as pessoas acharem que tem que ser nessa base de simplicidade, então eles acham que não tem que ler, não tem que meditar, não tem que estudar, porque Deus disse, olha, eu vou dar a palavra no abrir da vossa boca, mas todos aqueles a quem o Espírito Santo falou, quando eles abriram sua boca, eles estavam sempre meditando nas Escrituras. Eles não podiam estar fora da Bíblia, que diz, na tua lei eu medito de dia e de noite. Então esses que meditam, esses que leem, esses que buscam a face de Deus, na hora que eles vão falar, então não é eles que falam. O Espírito Santo os faz lembrar de tudo aquilo que ele já leu e que já ouviu. Então eles dirão, não podemos acreditar nesse homem porque ele é um teólogo. Ele é um teólogo, ele é uma pessoa muito instruída. Pois bem, William Branham soube muito bem aproveitar a amizade desse teólogo e o conhecimento dele. William Branham soube muito bem aproveitar e disse, são dois dons do Espírito Santo, são dois diferentes, mas do mesmo Espírito. Vocês terão isso em vossas mãos, que o pastor já está na mão do pastor de vocês. Mas aquilo que ele disse, que eu falei essas coisas, lembrando do que ele pregou num desses sermões, não sei se é o Rápido, parte 1 ou parte 2. O irmão Oliveira disse assim, sinto muito, minhas pequenas crianças, eu não quero ferir o sentimento de vocês. Mas esta águia voando aqui, no livro de Apocalipse, na abertura do 4º selo, de maneira ou forma, não se trata de William Branham. Isto é o Espírito Santo. Ele que é a grande águia voando. Então, quando eu vi isso, eu disse, é o que eu vejo na mensagem. Agora, vocês querem ver na mensagem? Anotem aí, por favor. Que agora eu trouxe os parágrafos, né? De algumas. Mensagem tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, página 30, parágrafo 212. Agora, ele prometeu isto, de modo que isto posiciona a Bíblia exatamente nesse dia. Observe, se as pessoas não aprenderem essas coisas e saber posicionar a Bíblia para esse dia, eles ficarão olhando a Bíblia com enfoque do passado. Aquilo que ele sempre disse, as pessoas sempre estão louvando a Deus pelo que Deus fez, ou pelo que Deus fará, ou vai fazer, mas eles não conseguem ver o que Deus está fazendo, e não te adianta nada saber que Deus abriu o mar vermelho, que ele libertou o povo de Israel, que ele usou os profetas, e que usou o Senhor Jesus, que ele vai trazer novos céus e nova terra. Não te adianta nada saber essas coisas, se você não sabe o que Deus está fazendo agora.
qual parte das Escrituras está se cumprindo em nossos dias. Isso se chama dividir bem a palavra, dividir bem a palavra da verdade. E Paulo disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro de que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E esse manejar bem, o William Branham expressou como dividir bem. Agora, esse dividir não é arrancar pedaços, não é tirar uma parte daqui e colar lá para poder dar certo com o pensamento. Esse dividir é saber o que Deus determinou para cada dispensação. Por isso que ele disse: não adiantaria nada Moisés entrar em cena dizendo: vamos fazer uma arca e vamos cruzar o Mar Vermelho. Não, aquilo foi para os dias de Noé. Não adiantava nada Jesus chegar em cena e dizer: eu vou pedir pragas hoje para ver se as pessoas crerão. Não, senhores, aquela foi a mensagem de Moisés. Por isso ele disse: não adianta nada o Wesley voltar com a mensagem de Lutero, ou hoje no tempo voltar com a mensagem de Wesley. Foi para aquele tempo. Isto é saber dividir a palavra. É cada coisa que Deus determinou para um determinado tempo, você saber: não, isto se aplica aqui, isto se aplica aqui, isto se aplica aqui, e isto é para nós em nossos dias. Agora, para eu ficar bem focalizando a verdade em nossos dias, eu tenho que olhar toda a trajetória da palavra, lembrando dos tempos antigos e vendo como Deus trabalhou durante todo esse período de tempo. Amém? Isso é perfeito, isso é as Escrituras. Agora veja, o parágrafo 212 da mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, do dia 27/11 de 1965. Ele prometeu isto, de modo que isto posiciona a Bíblia exatamente nesse dia. Meus irmãos, a Bíblia posicionada para esse dia, isto é uma coisa tremenda você perceber estas coisas. Porque observe, o Velho Testamento foi cumprido no Novo Testamento. E o profeta de Deus, ele falou sobre isto, dizendo que quando você tem a mão sobre a parede contra a luz, o que você vê lá é a sombra de sua mão. Mas se sua mão tem 5 dedos, a sombra vai mostrar 5 dedos. Mas é apenas a sombra. Então, à medida que aquilo vai se apresentando, quando chega-se o real, você não precisa da sombra. Foi assim do Velho para o Novo Testamento. Mas quando chega o Novo Testamento, você passou 2000 anos de lá para cá, depois que foi escrito, quase 2000 anos de história. Então vem o profeta com a unção do Espírito e diz: todo o Novo Testamento fala desta hora. Então você vai encontrar desde Gênesis até Apocalipse, tendo a Bíblia como a completa revelação de Jesus Cristo, sabendo que o Antigo Testamento era a sombra do Novo, o Novo cumpriu aquilo, mostrou a realidade daquilo, e agora você vem no tempo depois que a Bíblia foi escrita. Aí ele diz: aquilo foi para os nossos dias e está falando dos nossos dias. Por isso nessa mensagem ele diz: isto posiciona a Bíblia exatamente nesse dia, e o de Sodoma e Gomorra, porque você, desse dia, vai ter que focalizar os tempos antigos, como você leu nas Escrituras. Observe. E Elias não foi, esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Enquanto as pessoas, por ter um dom de orar pelos enfermos, ou por ter o dom da palavra, então eles acham que são alguma coisa, são admiráveis e dignos de honra e de aplauso, e de chamar a atenção para si, e todas essas coisas, o profeta está mostrando que um homem como Elias era simplesmente um homem, e chamando a atenção do povo não para o homem Elias, mas para o Deus que usou aquele homem. É ele que tem que ter a preeminência. É ele que tem que ter a preeminência, a honra, a honraria, o aplauso, o elogio, ou seja o que for, a glória é para Deus mesmo, não é para o homem. Agora, ainda, o parágrafo 212. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Alguns poderão cometer a loucura e dizer: está vendo? Então o William Branham é Jesus Cristo. Estão entendendo como é fácil o diabo interpretar as coisas? Veja bem. Elias era só um homem, mas o Elias deste dia, porque ele está posicionando a Bíblia exatamente para esse dia, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Elias, viu? Por isso é explicado para você que o espírito de Elias, ou aquela unção que esteve em Elias, era o quê? O Espírito de Cristo.
Por isso, não é reencarnação, não é nada dessas coisas como querem dizer que nós só queremos a encarnação. Muitos evangélicos dizem que nós queremos a encarnação quando dizemos que Deus enviou Elias outra vez à terra. Eles não sabem, eles não conhecem a face de Deus, eles não sabem que aquele mesmo que usou Elias, foi aquele mesmo que usou Eliseu, foi o mesmo que usou João Batista, foi o mesmo que usou William Branham, e assim sucessivamente. É isso que o profeta está nos mostrando. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou? Ou a quem se revelou o braço do Senhor? É para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo, não um homem, Deus. Amém. Não é um homem, é Deus que tem que se manifestar. Viu? Aí ele diz, só que ele virá através de um profeta. Não é um homem, é Deus mesmo, mas ele se manifesta através de um profeta. Agora, aqueles que podem ver isto, então poderão ver a face de Deus, poderão reconhecer a presença de Deus, mas os outros não poderão ver estas coisas. Então, esse sinal que viria para ser manifesto nos últimos dias, que chamamos de o sinal de Elohim, ou Deus Todo-Poderoso vindo. Isto, meus amigos, o profeta de Deus já tinha dito que era o aparecer de Cristo. Quando ele aparece, manifesta, apresenta-se diante do seu povo e diz a que veio. Na mensagem, o Deus imutável, deixe-me ver onde ela está aqui. Na mensagem, o Deus imutável, parágrafo 21, o profeta de Deus ensinou isto para a igreja. E este anjo, de costas, disse, por que Sara riu? Quem era esse? O povo esperava que esse homem fosse quem era. Mas, quando ele se dispunha a sair, Abraão o chamou Elohim, Deus Todo-Poderoso. De que era esse sinal? Esse Deus Todo-Poderoso, na forma do Espírito Santo, nos últimos dias, veja que ele pegou os dias antigos para trazer para os nossos dias, posicionando a Bíblia para os nossos dias. Observe, esse Deus Todo-Poderoso, na forma do Espírito Santo, nos últimos dias, antes que este mundo seja queimado, virá a seu povo e morará em seu povo. Não é apenas no profeta, não, viu? Aqueles a quem ele se manifestar, aqueles a quem ele mostrar a sua face, ele também morará nessas carnes. Amém. A mensagem de Abraão restaurada, o profeta ensinou isso também. Veja, ele virá a seu povo e morará em seu povo em carne, dando-se a conhecer a si mesmo. Amém. Esse é nosso clamor. Senhor, não esconda de mim tua face, Senhor, senão você estará morto. Dando-se a conhecer a si mesmo, a sua igreja, justamente antes de que o fogo caia, justo antes da destruição do mundo, Elohim, Deus, o Espírito Santo, virá entre seu povo e fará os sinais que ele fez. Então, ele é o Deus imutável. Essa é a maneira em que ele se deu a conhecer aos judeus. Assim foi como ele se deu a conhecer à samaritana. Da mesma maneira, muitos da igreja creram que ele era Beelzebu, mas aqueles que o viram e reconheceram que esse era Deus, reconheceram quem era ele, porque ele se manifestou a eles. Mas observe essas palavras aqui. É o Deus imutável. Essa é a maneira que ele se deu a conhecer aos judeus. Como é que ele se deu a conhecer aos judeus? Ele estava usando um corpo, o corpo do seu filho. Assim foi como ele se deu a conhecer a samaritana. Como foi que ele se deu a conhecer a samaritana? Usando aquele corpo, mas manifestando o sinal que ele fez do tempo de Abraão, conhecendo o segredo dos corações.
revelando escondido o que estava lá atrás, porque a palavra de Deus faz isto. Ela é mais penetrante, mais eficaz, que uma espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e quando esta palavra é pregada pelo Espírito, ela faz isto conosco, ela penetra as nossas vidas, diz o que está errado, nos ensina como consertar, nos guia pelo caminho da justiça, e isto é o que? Por amor do seu nome, porque nós temos crido no nome que ele manifestou a nós. Agora, quando ele se manifestou aos judeus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e você sabe o que aconteceu ali? É dito assim, olha, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Meus amigos, quando um grande profeta se levantou nesses últimos dias, Deus estava visitando o seu povo. Por isso o profeta disse, ele já tem aparecido já. Amém. Mas ele disse, esse Jeová Elohim, ele tem vindo o Espírito Santo. Agora, quando foi torcido a coisa para muitos de nós, e foi mostrado aquilo como se fosse o Cordeiro, porque Deus não se manifestou ainda a estas pessoas, porque nesta mesma mensagem, depois dele dizer isto aqui, olha, observe, e então eles reconheceram quem era Deus, reconheceram quem ele era. A mulher no poço disse, Senhor, o Messias virá, sabemos que ele não nos dirá estas coisas, tu deves ser seu profeta. Ele disse, eu sou o que falo contigo. Ela correu à cidade e disse, venham, veja um homem. Inesperado foi que ela falava a um homem como esse. Inesperado foi que ela encontrava o Messias sobre a terra, morando entre seu povo. E assim é isso hoje. As pessoas não o esperam. Eles estão esperando por alguma outra coisa. Estão esperando bombas e coisas que caiam, o qual provavelmente sucederá. E estão esperando alguma grande união entre as igrejas. Agora, isso pode ser, mas em meio de tudo isso, Deus tem enviado o poder de seu Filho. Ele não enviou seu filho. Ele enviou seu filho lá, há 2000 anos atrás, para cumprir o que estava pré-ordenado antes da fundação do mundo. Mas agora, ele enviou o poder de seu filho. Qual é o poder do filho? A não ser o poder do Pai? O próprio Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, que estava no Filho, foi este que veio. Deus tem enviado o poder de seu Filho Jesus Cristo entre as pessoas, e eles estão tendo um novo Pentecostes. O poder de Deus sendo derramado, e os mesmos sinais e maravilhas que fizeram faz muitos anos, estão em meio do povo, como Jesus disse que seria. Não estamos esperando uma união entre todas as igrejas e coisas. Não fique sonhando todos os grupos da mensagem se unirem. Não, senhores. Agora sonhe, lute e busque a sua união total e completa com a palavra. Cumpra a oração de Jesus para que todos sejam um, como eu e tu somos um. A única forma de você ser um com Deus é se a palavra de Deus estiver em você. Estamos à espera de um derramamento do Espírito Santo, e virá e fará coisas que nós poderíamos não estar esperando. Eu sei que ele está aqui agora. Esse era o que o irmão Branham cria. Mas quem está aqui agora? O poder de seu Filho, que é o próprio Jeová Elohim mesmo. Esse poder veio para levar a igreja no rapto. E o profeta explicou isso mostrando aquele tipo do camelo que transportou Rebeca. E ele disse aquele animal, aquela besta significa um poder. E assim como ele alimentou aquele poder, então a igreja alimenta o Espírito Santo e ele a levará no rapto. E quanto a Jesus, o que é que ele disse aqui nessa mesma mensagem? Parágrafo 24. Ele diz assim: tu estás sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. O irmão Branham está orando aqui. Tu estás sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E ali, em seu trono, o precioso corpo de Jesus Cristo está sentado enquanto o Espírito Santo está na terra. Amém. Glória a Deus. Era assim que William Branham cria, é assim que eu creio também. Amém? Agora, irmãos, para concluirmos isto aqui, já estou chegando aos 40 minutos, você não pense que as pessoas vão reconhecer isto. Porque já foi dito que só será reconhecido aquelas pessoas a quem Deus mostrar sua face, mostrar sua glória.
Quando o profeta de Deus pregou a mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, observe o que está aqui na página 32. Mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem. Ele pregou uma semana depois de festa das trombetas. Ele disse: notemos, como Janes e Jambres também resistiram a Moisés, ali vinham. Agora, ele não está falando de metodistas ou batistas. Eles estão fora do quadro. Esqueça a denominação agora, viu? Janes e Jambres resistindo a Moisés. Isso é o quê? Pessoas próximas da mensagem, resistindo à própria mensagem. Pessoas próprias ao profeta, resistindo ao próprio profeta. O irmão apresentará, dará para vocês aí depois, assim que vocês reproduzirem, dezenas de parágrafos, onde o irmão Brana está falando sobre o relacionamento dele com o irmão Liveio, desde o início, quando ele começou com o irmão Brana, nos anos 57 aproximadamente, até 65. E em todos esses parágrafos você vê o irmão Brana elogiando, o irmão Brana tendo aquele homem lado a lado, no púlpito, nas campanhas. E aí você encontra pessoas dizendo: não, ele deu trabalho para o William Brana. Não, o irmão Brana teve que suportar este homem. Não, este homem deu muito trabalho para o William Brana. Então, como pode? Quem está certo? O irmão Brana ou esses homens tão inteligentes? Entende? Eles não têm provas para dizer que foi o homem que deu trabalho para o profeta. Agora, pegue todas. Mas será que o povo querem saber? Mesmo você mostrando para o povo, eles creem? Que tipo de sinal eles querem? Notemos. Como Janes e Jambres também resistiram a Moisés, ali vinham. Agora, ele não está falando de metodistas ou batistas. Eles estão fora do quadro. Mas como Janes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim também o farão homens de mentes malvadas. Ele fala aqui Moisés e Arão. Assim também o farão homens de mentes malvadas. Por que o irmão Brana cita Moisés e Arão? Porque Deus envia um profeta, um mensageiro, mas tem que ter alguém ao lado do mensageiro para ser bem instruído com aquela mensagem. Então a mesma coisa teria que acontecer nesses últimos dias. Assim também o farão homens de mente malvadas concernente à verdade. O que seria um homem de mente malvada? Acho que é um homem que deseja mal para as pessoas? Acho que é um homem que está praguejando? Não, o irmão Brana está bem claro. Homens de mente malvadas concernente à verdade. Que não tem medo de falar uma asneira, uma bobagem, sem nem sequer examinar, sem nem sequer pesquisar, sem nem sequer ver a coisa, para ver se realmente é assim, e já falam, e já combatem, e já dizem que está errado, sem ir a fundo naquilo ali. Por isso que Paulo, para nos livrar desse problema, disse: então examine. Se for bom, retenha. Homens que foram pervertidos. Quando você fala em pervertido, você pensa o quê? Você pensa nos homossexuais, você pensa em tudo quanto é de aberração que tem por aí. Mas o profeta está se referindo a homens que foram pervertidos com dogmas e ensinamentos da igreja. Porque determinados ensinamentos que por muitos anos nós defendemos, não é a mensagem. Aquilo foi a igreja que fez. Foi a igreja que ensinou. Ela achou que era desta forma. E foi assim que a igreja católica se desviou da verdade. Foi interpretando e colocando subterfúgio e arrumando ideias e dando outros ensinamentos fora das escrituras, a ponto de dizer assim: olha, a igreja pode mudar a Bíblia, a igreja pode colocar a sua interpretação. Agora estão na mensagem fazendo a mesma coisa. Podemos colocar a nossa interpretação. A ponto de o profeta dizer uma coisa e eles sustentam outra, totalmente diferente. Homens que foram pervertidos com dogmas e ensinamentos da igreja, em vez da Bíblia. Em vez da Bíblia. Porque, meus amigos, observe, em vez da Bíblia, ao invés da Bíblia. Ah, mas está aqui na mensagem tal. Tá bom, você tem esse parágrafo da mensagem? Diga-me uma coisa, está certo com a Bíblia? A Bíblia está dizendo aqui uma coisa, mas aqui está dizendo outra. Então, você entendeu errado. William Brana disse: volte, leia de novo, confira outra vez, porque tem que estar dentro das Escrituras. Amém. Viu? Tem que estar dentro das Escrituras. Aí ele diz: Janes e Jambres podiam fazer tudo igual como Moisés. Vê você? O paralelismo, como Janes e Jambres assistiram a Moisés, assim também estes homens de mentes malvadas, concernente à verdade, a resistem e não a permitem em sua vizinhança. Vocês ampliem isso como vocês quiserem.
não cooperam, nem querem ter nada a ver ou fazer com ela, com a verdade. Sabe? Mas sua insensatez será manifestada quando a noiva tome o seu lugar e suba para os céus. Será dada a conhecer que eles erraram. O profeta disse: não se preocupe. Será como foi lá com Moisés, quando eles e os filhos de Israel tomaram seu escape do Egito. O Egito desapareceu. Agora bem, Jesus disse: toda escritura é dada por inspiração, assim toda escritura deve ser cumprida. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homens te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? O problema é que eles esquecem do que está escrito. Estão pregando dois deuses, mas não está escrito nas Escrituras que Deus gerou a seu Filho. Não está escrito nas Escrituras que aquele que disse: eu sou o Senhor, e não mudo, e não há outro além de mim, mas não foi ele que disse: toda língua se prostre e confesse que ele é o Senhor? Ou não foi Deus que falou através de Paulo essas palavras? Ou Paulo não foi usado pelo Espírito Santo quando ele escreveu isto? Observe, Jesus disse, respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, o enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas, porque dizes: sou filho de Deus? Olha as palavras de Jesus: aquele a quem Deus santificou e enviou ao mundo. E quando ele chega e diz: eu sou filho de Deus, disseram: tu estás blasfemando? Mas se o Pai fez isso e mandou para esse propósito. William Branham está citando João 10, versículo 30 ao 36. Então vamos concluindo aqui com essas outras citações. Todas estas escrituras são dadas por inspiração. Todas têm que ser manifestadas. Todas têm que se cumprir. Estavam cegos, tão completamente absorvidos com a palavra do homem, em vez da palavra de Deus. Isto é o que fez as mulheres andarem desta maneira. Isto é o que fez os pregadores agirem assim. Estão tão absorvidos com os bispos em vez de Jesus. Mas nós temos um grande homem, um grande pregador, um grande líder. Estão ocupados com suas bolsas de dinheiro, em sua congregação tão grande. Isso é irmão Brandão pregando, viu? Simplesmente para ver se eu sou popular, tomem todos os que vêm de outra parte e tire-os fora desse tabernáculo esta manhã, e eu teria menos de 100 pessoas para pregar. Irmão Brandão disse: quer ver quanto que eu sou popular? Os que vêm de fora, os que vêm de longe, tire, você vai ver. Não restaria 100 aqui, para você ver. Por quê? É que a noiva está composta de gentes de todo mundo. Agora, aqui nesta manhã temos quase todos os estados da nação representados. E ainda alguns de outros países aqui estão reunidos. Amém. Na hora da tarde haverá luz. Não podem reconhecer a luz da tarde? Esse é o problema. Não a reconhecem. Estão, por demais, cegos. A Bíblia assim o diz. Por estarem cegos, eles não podem ver a face de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para nós concluirmos isto aqui? Pois bem, meus amados, apenas na mensagem chamando Jesus, vai despertar Jesus, eu sempre confundo uma com a outra porque é parecido o nome, mensagem vai despertar Jesus, parágrafo 112. Agora, só pense das coisas que ele temos visto a ele fazer, com a prova infalível da identificação de sua palavra, e saber que o grande Espírito Santo, aqui, nos últimos dias, é o mensageiro da hora. Amém. Esta citação é para que vocês percebam, porque eu disse que o Elias, a águia,
o mensageiro, o profeta do dia, é Deus mesmo, o Espírito Santo. O William Branham disse isso, e não vem alguém me dizer, mas isso aí foi antes do selo ou depois do selo? Foi 30 de novembro de 63, que eu fico até com, me dê licença, Paulo, eu fico até com nojo quando as pessoas fazem essa pergunta. Não é? Porque eles não sabem nem sequer do que estão falando. Para terminar, eu quero fazer com vocês esta oração do irmão Branham, enquanto nós concluímos, no seu sermão, um abismo chamando outro abismo. O irmão Branham disse, oremos. Pai Celestial, porquanto Tua palavra é a verdade, confirma Tua palavra com sinais e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando Ele esteve na terra, Ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele somente afirmou que Tu lhe mostraste por visão o que devia ser. Ele conhecia os pensamentos das pessoas, suas condições, e soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou em seus vestidos. Ela estava ali e se deu conta que não podia esconder-se porque Jesus a estava olhando. Ele sabia e disse, tua fé te tem salvado. E, Pai, sabemos que Ele está aqui nesta noite porque Ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, em Sua palavra, estamos certos que temos visto a manifestação de Sua grande ressurreição aqui na terra, trabalhando entre seu povo, a igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz da era, que quando o grande drama terminar no fim do caminho e cada um de nós se apresentar diante de Ti e a grande tela for manifesta e nossas vidas desta geração ser projetada diante de nós, Deus, deixa-me ouvir minha voz clamando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Amém. Abençoe as pessoas aqui esta noite. Alguns, neste calor, eu te rogo, Deus, que eles dê uma bênção especial, que confortante com o poder do Espírito Santo, que tire todos os pensamentos. E, Senhor, santifica teu servo agora mesmo, para o culto que vem. Parado aqui, consciente que os olhos das pessoas olharão para cá, e rogo, Pai, em humildade, e que permitas que teu glorioso poder seja conhecido de todos. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos para esta noite, toma esta indigna pessoa, tira tudo de mim e entra tu, Senhor Jesus, e fala a teu povo. E quando a vida haja terminado aqui na terra, a última oração feita, a batalha terminada, a fumaça dissipada, as armas penduradas, as Bíblias fechadas, e cheguemos à tua casa, neste amanhecer eterno e brilhante, quando os escolhidos se reúnam num só lugar, além do sol, como diz o poeta, Senhor, ao ver esta grande mesa estendida para a ceia, com milhões e milhares de quilômetros, olhando uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalha, lágrimas de gozo, de alegria correrão por nossas faces, e o Rei, saindo em sua beleza e santidade, caminhará ao lado da mesa, e com suas próprias mãos, limpará as lágrimas de nossos olhos, dizendo, não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do teu Senhor. As lutas do caminho parecerão como nada, quando chegarmos ao fim do caminho. E ajuda-nos esta noite, Senhor, para que essas coisas, para nos esquecermos das coisas passadas e prosseguir em frente ao nosso chamamento agora. Que Teu Espírito venha e manifeste a Teu Filho Jesus Cristo às pessoas. Enquanto me esforço como mortal para falar de Ti, como mesmo ontem, hoje e eternamente, porque te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus amigos. Deus os guarde. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os guarde.